Olá, estamos começando mais um Gente Interessante, hoje recebendo mais dois convidados. Nós estamos recebendo o psicólogo Antônio Calças. Ele, além de psicólogo, ele é professor de Psicologia da Unorp e da Fundação Toledo de Ensino de Bauru. E estamos recebendo também a doutora Suzana Quintana. Ela é inscrita na OAB, evidentemente, daqui desde 1985. E ela também é membro da Câmara de Arbitragem do Estado de São Paulo, com a CIRP aqui em São José do Rio Preto. Ela foi presidente do 22ª sessão da OAB, no triênio de 2010-2012 e 2013 a 2015, e ela é especialista em direito da família. Muito obrigado pela presença de vocês. E o âncora desse programa, Valdir Faria Júnior, ele é um engenheiro, empresário, e sempre nos ensinando a cozinhar. Ele também detém a marca Le Grand Chef, do qual eu sou aluno, e nós já vamos lá para a cozinha fazer um outro prato. Valdir, mais uma vez, obrigado por estarem aqui. Toninho, tem vários motivos que levam à separação, muitos separação. Nós já temos discutido alguns temas: aspecto financeiro, aspectos de pensão vitalícia, quando o homem paga, quando a mulher paga, quando os dois pagam, e quando não há pensão, que depois eu vou perguntar para a doutora Suzana. Nós temos assistido algumas coisas, principalmente na mudança do comportamento social dos jovens. Nós estamos vendo muitos jovens procurando casamento de maneira responsável e até irresponsável, pela gravidez adolescente. O que você vê esse futuro? Desses casamentos tão jovens. Ainda desde jovens. Casamento de jovens sempre teve, sempre existiu. Nós que começamos a acreditar que era necessário um amadurecimento maior das pessoas, né? Com quantos anos a sua avó se casou? Verdade, era 13, 14, 15 anos. A minha também, né? E os casamentos duravam. É tudo uma questão cultural, certo? Você pode dizer, mas muitos casamentos permaneciam, as pessoas infelizes, e hoje em dia as pessoas continuam permanecendo nos casamentos de forma infeliz também. Verdade. Né? A pessoa permanece num casamento infeliz, a pessoa se separa de um casamento que ela considera infeliz e muitas vezes continua infeliz, porque a questão é, a pergunta básica: eu tenho dificuldade em responder o que eu efetivamente quero. Mas esse casamento tão precoce não pode levar a uma fadiga desse casamento? Porque o que era antigamente maturidade, uma mulher se engravidava aos 15 anos era normal. Ela tinha uma prole de 10, 12 filhos. Hoje o que seria uma maternidade precoce aos 13 anos, ela não se sustenta, a sociedade interfere, a igreja entra para que não haja aborto. Isso não pode levar a conflitos sociais também? Leva. O jovem, ele é naturalmente irresponsável. O processo de amadurecimento leva tempo. A sua avó era imatura quando se casou. A minha avó era imatura quando se casou. Certo? A questão é, o que os jovens de hoje fazem? Eles são dependentes. Mas eu acho que elas não tinham muitas opções também, né? Não tinham. Casavam, eram obrigadas a ficar casadas. Sim. Hoje já não é mais assim. Mas os jovens, eles são irresponsáveis. Tá? Eles vivem o dia de hoje. Certo? Quando eu digo que eles são irresponsáveis, não estou dizendo que é uma coisa ruim. É uma característica inerente deles. O processo de se tornar responsável é uma questão ligada ao amadurecimento. Entendi. Leva tempo. Ô, Suzana, esses casamentos, muitos se efetivos, se consolidam? Ou como é que fica do aspecto jurídico? Dois jovens, muitas vezes, 16 anos, 17 anos, ela muitas vezes 13, 14, muitas vezes grávida. Como é que fica do aspecto, quando não há necessidade de se efetivar esse casamento, como é que isso juridicamente é lidado? Normalmente os casais, quando são muito jovens e há gravidez ou por qualquer motivo eles venham a se casar, sempre há o apoio familiar, o apoio paterno e o apoio materno. Então esse casal consegue, com o apoio dos pais, tocar esse casamento. Eu digo que antigamente os casamentos, esse é o aspecto jurídico, né, a parte que eu vejo, os casamentos duravam muito por quê? Porque a mulher ela saía da casa, ela casava muito nova, ela saía da casa do pai para a casa do marido. Invariavelmente ela não tinha uma profissão. Então aquela coisa assim que até hoje muitas mulheres acreditam, ela abandonou o lar, ela perdeu tudo. Ninguém
perde os bens em razão de sair do casamento. Ninguém é espoliado dos seus bens por conta disso. Hoje eu acho que as pessoas têm mais facilidade de sair de uma relação ou não, porque ela vai para o mercado de trabalho. Ela tem esses casais jovens, eles se casam, mas continuam com o apoio dos seus pais para continuar estudando e para se formarem. E por conta disso, depois, o casamento pode ou não dar certo, mas essa mulher, ela foi para o mercado de trabalho, ela também conseguiu a profissão dela. Mas muitas vezes, até que eles aceitam o casamento, continuam morando separados ou na casa de um dos pais. É muito comum que eles se casem ou eles vivam numa união estável, porque a união estável não necessariamente tem que ser debaixo do mesmo teto, eles vivem uma união estável como se casados fossem, mas cada um permanece na casa dos seus respectivos pais. Isso, às vezes, traz uma influência externa, que são os pais dando muito palpite nessa relação. Não há independência qualquer. Não há uma independência, porque, queira ou não, eles estão vinculados aos seus próprios pais. Então, são crianças fazendo crianças. E aí vem um neto, uma neta, que há toda uma ingerência familiar em cima dessa criança. É um casamento gerenciado, né? É um casamento, então, há toda uma responsabilidade também desses pais, não dos jovens, né? No caso dos avós, para que não haja uma ingerência muito grande na vida desse casal que está se formando. Vamos supor que eles ainda continuem de menores, não chegaram à maioridade. A tutela é dos avós ou é dos pais? É sempre dos pais. Os pais têm sempre o pátrio mesmo poder. De menor. Mesmo eles sendo menores de idade, o pátrio poder sempre será dos pais biológicos. Do jeito que a gente fala de casais casando muito jovem, Valdir, hoje a gente vê o contrário também. Homens e mulheres se casando tardiamente ou recasando mais Ou tardiamente. recasando tardiamente. Só que Eu queria voltar só numa coisinha do casamento entre jovens. É até muitas vezes brincar de casinha. É muito legal os jovens, a gravidez, né? Num primeiro momento é o susto, é o baque, mas depois eles se tornam o centro das atenções do próprio grupo de adolescentes. Toninho, existe casamento de 9 anos, de 10 anos, maternidade aos 11 anos. Mas eu estou falando um pouco mais, tipo 16, 14 e tal. Adolescentes. Isso, aí o que acontece? Na escola, eles são os diferentes, eles são casados, eles têm uma vida íntima, permitida, consentida, talvez seja o termo, né? Que os outros não têm. Então eles se tornam, durante algum tempo, né, o alvo das atenções. Aí o que acontece? A vida continua, cai na rotina, um filho geralmente, né? E aí os colegas saem para as baladas, certo? Vão para as festas de peão, né? E eles rodeios, estão presos lá. E eles estão presos. Estão casados. E aí a coisa começa a degringolar. Tem um problema, tá? Eu posso fazer uma pergunta? Oi? Eu posso fazer uma pergunta? Pode fazer a pergunta. Você acha que nesse período em que eles figuram como o centro das atenções dos amigos, isso faz com que o casamento seja, essa relação seja prolongada? Isso influencia também para que se prolongue? Mas eu gostaria que você respondesse isso depois dos nossos comerciais. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos num minutinho. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Olá, estamos de volta com gente interessante. Hoje recebendo mais 2 convidados. Antônio Calças, psicólogo, professor da UNORP e da Fundação Toledo de Ensino. E também a advogada Suzana Quintana. Ela também já faz parte da Câmara de Mediação de São José do Rio Preto, junto à CIRP. E além de ter sido presidente da 22ª sessão daqui de Rio Preto durante o triênio de 2010 até 2015. E no último bloco, nós estávamos falando sobre casamento de jovens. E a Suzana, ou a doutora Suzana, fez uma pergunta para o Toninho. Eu gostaria que você refizesse a pergunta. Eu gostaria que ele me informasse, que ele esclarecesse, se quando este casal fica em evidência em razão da vida sexual consentida
se isso torna, faz com que a relação se prolongue, porque eles estão em evidência no meio familiar e no meio social que eles vivem. Sim, ele se prolonga porque isso reforça o casamento. Só que esse reforço, ele não se sustenta apenas por isso. Daqui a pouco, isso vai cair na rotina, certo? O casal, eles vão deixar de estar em evidência, vão deixar de ser figura, né? E isso passa, então, a não mais ser o sustentáculo desse casamento. Agora, não estou dizendo que não possa haver amor entre jovens, pode, amor, atração, tem casamento de jovens que dura, né? Casamentos de jovens que duram muito mais do que casamento de adultos, né? Então, de repente, é perigoso a gente generalizar. Você sabe que eu tenho 2 amigos que as 2 filhas engravidaram. E as 2 perderam o bebê, por até na época sofreram em ter perdido a criança. O namorado, entre aspas, marido, também sofreu, tal, mas logo se separaram. Quer dizer, talvez essas crianças, se tivessem nascido, teriam segurado esse casamento Por um período maior. ou feliz ou infeliz, né? Existem casamentos que vão se prolongando, existem casamentos que o indivíduo é um profissional de casamento, ele está no 4º, no 5º, no 6º casamento. Mas muitos casais a gente percebe que sofrem com o problema da aceitação familiar. Às vezes até do 2º casamento. Não é raro o filho ou a filha não aceitar o casamento do pai ou da mãe ou a essa 2ª relação. Como que você acha que essas pessoas devem agir? Ou a pessoa que está procurando essa 2ª relação, ou ela já está em outra relação, e quando ela traz essa pessoa, porque ela separa do seu cônjuge, e ela tenta ingressar essa pessoa na sua família. Às vezes é uma pessoa de um relacionamento anterior, ou não, e há resistência ou da filha, ou do filho, ou de ambos, ou até às vezes dos seus próprios pais. Qual o caminho que deve seguir? Olha, o caminho pode parecer uma receita, mas o caminho é o diálogo, é a franqueza, né? E conseguir mostrar para os filhos ou para os pais que esse novo relacionamento não vai implicar na perda da relação de afeto que é mantida. Eu acho que esse temor, né? O temor que a pessoa da perda. tire Exatamente. essa pessoa de dentro Alguém de casa. está roubando a minha mãe ou roubando o meu pai de mim. Você acha que isso é muito ligado aos ex-cônjuges se darem bem? Às vezes os filhos, em respeito ao pai ou à mãe que não gosta do relacionamento do outro, se afastam e não se deixam chegar, né? Você acha que isso acontece? Na minha vida profissional, eu atendi muitos casais, atendi muitas famílias, muitos filhos, muitos pais. E, basicamente, o que ficava em evidência, principalmente em relação aos filhos, era o desejo, consciente ou não, de uma reaproximação dos pais. E um novo relacionamento, de certa forma, impediria isso. Você acredita que a terapia de casais funciona? O que é primeiro essa terapia? Como que isso funciona? A terapia de casal, ou de casais, é uma terapia feita com os 2 cônjuges. Ela funciona, assim como a terapia individual. Ela funciona, mas depende de algumas coisas. Primeiro, tem que haver o desejo verdadeiro dos 2 cônjuges quererem fazer a terapia de casal. Tentar se reaproximar. O que muitas vezes acontece é que um dos cônjuges propõe e o outro, com o desejo, às vezes, de manter o casamento, acaba concordando. Mas como é um que propõe, o que acontece? Muitas vezes o outro cônjuge sente que o terapeuta teria uma possível aliança com o outro cônjuge. Entendi. Ou está protegendo uma das partes. Protegendo uma das partes. Isso eu verifico muito também no meu trabalho. Na mediação. Às vezes a gente verifica que a pessoa, eles estão num relacionamento ruim, passando por problemas, e a pessoa fala, olha, eu quero o divórcio e vou procurar um advogado. E ele diz, então procura, depois você só me fala onde é. Então, é como se assim, eu estou lhe passando a responsabilidade pelo nosso divórcio, porque você foi atrás. E aí, quando essa pessoa, o cliente vem e passa o que está acontecendo, e você sempre, obviamente, vai falar com a parte contrária, porque, na verdade, a gente evita que esse processo seja feito de uma forma litigiosa, porque, queira ou não, eles vão ter toda uma história. Tinham uma história e vão continuar tendo essa história, principalmente se tiverem filhos.
E aí essa pessoa que foi chamada para vir até o meu escritório, ela também vem com este pensamento. Ela tá protegendo um dos lados. A advogada me chamou porque o meu parceiro ou minha parceira veio aqui. Então ela está do lado dele ou do lado dela. Nós não estamos do lado Ou de nenhum seja, dos dois. ficamos inimigos, né? Nós somos inimigos. Ele vem para o meu escritório conversar comigo sem, entretanto, se expor. Sem colocar a parte dele, porque eu só ouvi uma parte da versão. E toda a história tem a sua verdade, a outra verdade e a verdade real. Então eu preciso saber o que está acontecendo. O advogado, ele se envolve? O advogado ele tem que agir muito com a razão, né, com a emoção. Então, por que hoje, e o Código de Processo Civil Novo, ele traz essa mediação, que é uma forma das partes entrarem numa composição sem que partam para o litígio. Então, antes de você efetivar um processo, da outra parte contestar aquilo que você efetivamente colocou no inicial, o juiz chama as partes para mediação, para mediar. Porque, queira ou não, essa família, esse casal, o que está acabando é a relação marido e mulher. Pai e filhos não vai acabar nunca. Nós fizemos alguns programas falando de separação e fizemos algumas pesquisas sobre algumas coisas que poderiam ter evitado uma separação ou pelo menos tentado manter o casal unido. Algumas perguntas estão aqui e à medida que eu for falando, gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre essas perguntas. Uma delas é quando o cônjuge, antes da separação, tivesse perguntado ao seu parceiro: como eu posso te amar melhor? Você acha isso importante a gente perguntar? Olha, é uma frase. Como eu posso te amar melhor? Né? Não tem o que forma... você incluiria ou mudaria essa pergunta? Talvez eu dissesse alguma coisa assim: esse é meu jeito de te amar. É suficiente? Te agrada? Porque não tem como você... Eu falo, eu gostaria que você me amasse de ponta cabeça. Uma expressão. Eu falo, não, mas eu costumo te amar sentado, é o meu jeito de te amar. Se eu tentar mudar o meu jeito de te amar, não é uma coisa que vai estar brotando de mim. Eu penso dessa maneira. É uma maneira, né? É a minha maneira. Você sente que a sua opinião é valorizada dentro da relação? O que lhe faz mais feliz dentro da nossa relação? Eu acho que isso é bacana, né? Porque a gente talvez valorizar o que você faz feliz, esquecer um pouco do que te faz infeliz. Mas nós estivemos conversando até fora das câmeras sobre a respeito da individualidade dos casais. Você acha que isso é fator determinante para um bom relacionamento? Acho fundamental. Eu acho que é muito importante o casal ter o momento dele, casal, como ela ter o momento dela com o círculo de amizade dela, ele ter o dele, e que todos convivam de uma forma bem pacífica e de uma forma prazerosa. Que ele não receba os amigos dela de uma forma, assim, na defensiva, e que ela faça o mesmo. Receba os amigos e que eles consigam conviver de uma forma pacífica e harmoniosa entre todos. Isso eu acho importante. Mas também acho fundamental o casal ter o seu próprio momento. A gente costuma ver em bares, em restaurantes, que muitas vezes o casal ele fica sozinho, eles ficam juntos e sozinhos, porque eles estão num bar ou num restaurante e eles ficam observando o que acontece no entorno sem sequer trocar uma palavra. Então eles estão juntos, fisicamente, mas eles estão separados. Porque parece que está terminando o programa, de deixar uma frase que eu acho que eu penso a respeito do amor. A gente ama apesar de, e não por causa de. Quer dizer, apesar de algumas coisas eu não gostar em você, eu te amo. Não eu te amo porque por causa disso. É a sua visão que a procura diária de um pelo outro, não só na maneira de marido e mulher, mas como ser humano, não pode mudar a postura de um casamento. A conquista diária, Toninho. O homem conquistar a mulher diariamente, ela também fazer esse exercício, apesar de toda a dificuldade da casa, dos filhos, ele do seu trabalho. Você não acha que essa pode ser uma forma? Olha, até pode, mas existe uma coisa chamada rotina. E a rotina, quer queira, quer não, afasta as pessoas. Não é que necessariamente o amor desapareça, mas cai na rotina. Então, se nós nos encontramos todos os dias, o nosso relacionamento vai ficando rotineiro.
Se nós demoramos para nos ver, quando nós nos encontramos, nós temos saudade. Se eu não sinto saudade do outro, se eu não sinto falta do outro... Vontade de estar. Vontade de estar. Pensa assim também, Suzana? Eu acho que a vontade, eu acho que você consegue, desculpa, discordando do seu posicionamento, eu acho que você consegue todos os dias, quando volta do trabalho, sentar, tomar um café, tomar um vinho e falar como foi teu trabalho, você mostrar interesse por aquilo que a pessoa fez e a pessoa ser receptiva com você e também demonstrar, eu acho que isso é importante. Mostrar ou ter interesse? Não, é ter interesse e mostrar esse interesse, porque muitas vezes você colocou bem, porque às vezes você mostra o interesse que a pessoa te responde e você não escuta, né? Você ouve, mas não escuta o que ela está falando. Então eu acho que é importante sim, que você ouvir e escutar o que o teu parceiro tem para dizer. Eu acho que isso é uma forma de você tentar escapar da rotina ou administrar essa rotina de uma forma melhor. Doutora Suzana, gostei demais. Suas interferências foram maravilhosas, gostei muito, muito, muito claro, deixou uma contribuição muito boa para o programa. Muito obrigado. Não está dispensado, será convidado muitas outras vezes. Antônio Calças, muito obrigado por sua presença. Também habitué do programa, eu quero você mais outras vezes aqui falando outros temas. Nós vamos para um outro tema e que vai ser muito interessante. São os casamentos tardios. Né? As pessoas começam a ficar mais, viver mais, ter qualidade de vida e ficarem sexagenários, né? Então nós vamos agora nós vamos dar uma interrupção nesse programa, que nós vamos com o Valdir nos ensinar a fazer um outro prato. Nós já aprendemos arroz, já aprendemos feijão e agora ele vai nos ensinar a fazer massa, macarronada. Eu quero mais uma vez agradecer a vocês todos pela presença e nós vamos agora com o Valdir Faria aprender a cozinhar um pouquinho mais. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Continuando, então, nós vamos agora aprender a fazer mais um prato. Dentre os 3 pratos iniciais que nós escolhemos para você foi o arroz. Nós já mostramos que ele vai em qualquer prato, qualquer culinária. O feijão, no último programa nós fizemos o feijão, que era nada mais do que dosar a quantidade de feijão, cobrir com 2 dedos de água na panela de pressão e cozinhar em torno de 8 minutos. Depois solta a pressão dele, testa, vê se está bom, se não cozinha um pouco mais. Depois tempera com um pouco de sal e pimenta a gosto, se você quiser. E hoje nós temos um prato que é o mais comum do Brasil hoje. Nós usamos, além do arroz e do feijão, a massa, o macarrão. Agora é com você, Valdir. Obrigado, Elias. Vamos ensinar vocês a fazerem uma massa, que é um prato italiano, mas que todo mundo no Brasil gosta, certo? Massa é a coisa mais simples do mundo fazer. Por quê? Porque a gente já compra pronta. É um prato muito barato, é um prato que é carboidrato, faz muito bem, dá energia. Hoje vamos fazer um molho à bolonhesa. Tem um molho ao sugo. Molho também você compra, tem diversas marcas boas, você compra no supermercado. Molho tradicional, você compra o molho com manjericão, molho com azeitona. É uma coisa muito fácil. Então vamos começar o seguinte, você comprou a massa, tá? Um pacote de macarrão tem 500 gramas, tá? 500 gramas de massa, daí para 5, 6 pessoas. Cozinhar sempre numa panela grande, sempre pense 100 gramas de massa, 1 litro de água. Então se nós temos 500, 5 litros de água, para ela cozinhar bem soltinha, para ela não grudar, para ela ficar legal. Vale muito o que está escrito aqui no pacote do macarrão, quantos minutos você cozinha ele. Mas nada te impede de você experimentar e ver se está al dente, ou um pouquinho mais duro, um pouquinho mais macio, de acordo com o seu paladar, né? Então, colocamos 5 litros de água para 500 gramas de massa. Outra coisa que é importante, tem muita gente que coloca azeite, óleo no meio da água. Não há necessidade disso, não precisa fazer isso. Uma outra coisa que as pessoas fazem, que estraga, às vezes muitas panelas ficam marcadas, é colocar o sal quando vai ferver a água. Já colocou água fria, já coloca o sal dentro e deixa ela ferver junto. Não.
Isso daí mancha as panelas e não é legal. Então, quando ela começar a ferver, antes de você colocar a massa, você joga um pouquinho de sal. Um pacote, joga uma colher de sopa rasa de sal na água e aí você coloca a massa. Segue os minutos que tem no seu pacote de macarrão, dá uma experimentadinha que não custa nada, tá? Quando você for colocar ela para tirar a água dela, para escorrer a água dela, não passe outra água por cima dela. Você vai estar estragando a massa. Você vai estar tirando o amido da massa. Aí o que nós temos que fazer logo em seguida? Tem gente que gosta de colocar uma colher de margarina, uma colher de manteiga ou o azeite mesmo. Você pega o azeite, para quê? Para ela não grudar, para ela ficar soltinha até que você coloque o molho nela, tá bom? Então tá pronta a nossa massa. O molho, nós já estamos hoje com o molho pronto para adiantar um pouquinho o programa, tá? Molho à bolonhesa. O que é o molho à bolonhesa? Tomate e carne moída. Ou carne picadinha na ponta da faca, bem pequenininha e tal. O que você faz? Coloca um alho, uma cebola, bem batidinha na sua frigideira, na sua sotese ou na sua panela, tá? Coloca um azeite, quem gosta de azeite, ou mesmo um óleo, mistura bem, frita bem aquela carne, deixa ela bem sequinha, tá certo? Quando ela estiver bem sequinha, você pega e coloca o molho. Tem molho de pacotinho, como eu disse, de vários sabores, você coloca o molho, mistura bem. Se você quiser acrescentar um pouquinho mais de orégano, uma folha de louro, aí você que vai ser o chefe, você vai colocar de acordo com o que você achar interessante, tá bom? Aqui nós já temos que a nossa sous-chefe querida, Rose, já deixou pronta, tá cozido a massa aqui, tá? Hoje nós temos aqui um espaguete, tá certo? Então eu vou colocar aqui só para vocês verem como que é um prato muito rápido, tá? Nós deixamos já pronto para não ocuparmos muito espaço do programa. Essa massa já está pela nossa sous-chefe Rose adicionado com azeite. Você vê que ele está brilhante, tá? Que ele está bem soltinho. Olha que massa bonita, tá certo? Tem muito chefe que gosta de já fazer no prato, sabe? Faz no prato. Pode pegar um garfo desse aqui, ó. Você pega o garfo, enrola todo ele assim, ó, sem cortar. Tem muita gente que quebra o macarrão ao colocar para cozinhar. Não é o italiano isso, né? Porque aí você consegue enrolar ele assim, você pega aqui, coloca em um prato, aí você coloca no meio o molho, a bolonhesa ou uma folhinha de manjericão em cima, se for um molho com manjericão, né? Porque o molho você pode fazer ele só, como ele vem no saquinho, você pode refogar um alho, uma cebola e colocar o molho tradicional no saquinho, ele fica um molho ao sugo. O que é ao sugo? É só tomate. Ou você pode fazer a bolonhesa, existem os molhos brancos, pouquinho mais difícil. Mas nós vamos ensinar também outro dia aqui. Eu já vou colocar a carne que a nossa sous-chefe já deixou pronta pra gente. Uma coisa deliciosa, você pode agradar seu convidado, agradar sua filha. As pessoas que se separaram, pode trazer o filho. Ó, papai aprendeu a cozinhar. Ó, a mamãe agora cozinha. Então você pode receber o filho com um prato desse daqui. Tá certo? É uma massa, é uma coisa muito simples, muito barata de fazer e agrada qualquer pessoa. Tá certo? Isso foi a de hoje no nosso programa Gente Interessante. Até a semana que vem. Peço para vocês, nós estamos falando sobre separação. Então vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para vocês que têm filhos e são separados, lembre do seu filho agora. Liga para ele, manda uma mensagem, ou se ele estiver do lado, dá um beijo nele e fala, eu te amo, filho. Tá? Faça isso. Começa assim, às vezes, o primeiro abraço, o primeiro te amo, e às vezes se conserta muita coisa assim, tá? E que todos sejam felizes, tá? Até semana que vem.